Olá, que privilégio estar aqui com você outra vez e poder compartilhar a palavra de Deus. Eu agradeço imensamente essa graça de Deus sobre as nossas vidas, eu de estar aqui falando e você de estar me ouvindo, né? Muito obrigado, eu agradeço de todo o meu coração. Que Deus abençoe você de modo poderoso. Amém? Amigo, hoje eu quero voltar a falar sobre Herodes. No estudo passado eu falei sobre Herodes e contei para você como esse homem que esteve tão perto da salvação, né? Como esse homem pôde deixou a salvação escapar por entre os seus dedos. E no estudo passado eu disse que uma das coisas que ele fez, ou seja, que ele não fez, ele nunca foi um ouvinte praticante da palavra, mas ele se contentou em meramente ouvir, simplesmente escutar, né? O texto sagrado, então isso foi de fundamental, foi decisivo na vida de Herodes, né? Porque ele gostava do pregador, né? O texto sagrado nos diz, gostava da pregação, ficava profundamente comovido quando ouvia a pregação, mas só isso e nada mais, né? E como é que ele conseguiu? Quais foram os obstáculos que impediu que ele fosse um praticante da palavra, que ele colocasse em prática o que estava ouvindo? Eu acredito que João Batista era incisivo e procurava convencê-lo, né, de que ele precisava tomar uma decisão. Diante da pregação, diante da palavra de Deus, nós sempre devemos tomar uma decisão. A indiferença não vai funcionar de jeito nenhum, nós precisamos pensar sobre isso. E a primeira coisa que nós detectamos nesse texto é que ele era essencialmente superficial. Ele nunca considerou, ele ouvia, ficava emocionado e tudo mais, mas ele nunca considerou profundamente. Ele nunca parou e pensou, meu Deus, se essa situação, João está certo. João está certo nessa questão. Eu não posso continuar desse jeito mesmo. Não, João está correto. Eu é um santo homem de Deus. Eu preciso levar isso em consideração. A minha vida está muito bagunçada. Eu preciso mudar a minha vida. Eu não posso continuar desse jeito. Não. Ele nunca desceu profundamente. Ele sempre se contentava em ser meramente um ouvinte. Ele nunca deixava profundamente naquilo que João dizia. Isso é um grave erro, né? Se nós ouvimos a palavra de Deus e nós não pensamos profundamente, nós não consideramos profundamente, nós não chegamos à conclusão de dizer, bem, diante desse texto não tem como, eu preciso mudar. Isso que eu estou praticando não agrada a Deus, essa atitude não agrada o Senhor, né? Então ele nunca fez isso, ele nunca considerou profundamente aquilo que estava sendo dito. Aquilo que você está ouvindo aqui, eu estou falando para você, mas principalmente aquilo que a Bíblia Sagrada nos diz, nós devemos parar e dizer o que eu devo fazer diante disso que eu estou ouvindo agora. É isso que devemos fazer. A outra coisa, o texto sagrado diz que Herodes ouvia em muitas coisas. Provavelmente Herodes, o texto sagrado diz que, versículo 20, e ao ouvi-lo ele fazia muitas coisas. Ou seja, ele escutava João, né? E muitas coisas, talvez tenha atendido em muitos aspectos, talvez tenha sido um melhor homem, tenha mitigado, tenha diminuído a maldade no seu reino, tenha melhorado a assistência aos pobres, tenha pensado mais no necessitado. E João dava muita sugestão, né, e orientação, e ele era profundamente tocado por isso. Mas só uma coisa que ele não fazia, né? Ele nunca abandonou o seu pecado predileto. Pecado com nome e sobrenome, Herodias. Não, esse ele não fazia. Fazia muitas coisas, menos abandonar aquilo que o levaria ao inferno. Meu amigo, nós devemos pensar seriamente sobre isso. Nós nunca devemos guardar no nosso coração um pecado predileto, alguma coisa sobre a qual nós não abrimos mão, né? Jesus Cristo nos chama, nos convida a fazer uma renúncia, abandonar tudo aquilo, né, que é contrário à vontade de Deus. Herodes estava disposto a atender João em muitas coisas, com exceção em uma:
não abandonava Herodias. Talvez ficava até comovido e estava certo enquanto estava ali diante da pregação, e ali diante de João, mas tão logo chegava diante de Herodias, esquecia tudo que João havia dito e não estava disposto a abandonar, de jeito nenhum, né? Ele atendia muitas coisas, mas não nesse sentido, né? Sobre hipótese nenhuma. E outra coisa também que ele também não fez, né? É que levou ele a chegar a essa situação onde ele chegou, melhor dizendo. Primeiro, né, como nós vimos aqui, ele foi muito superficial naquilo que ele estava dizendo, né? Naquilo que ele ouvia. Ele nunca considerou profundamente as realidades, as consequências dos seus atos, que aquilo poderia levá-lo ao inferno. João Batista certamente disse isso muitas vezes a ele. Ele também nunca abandonou o pecado predileto dele, Herodias, mas ele também fez outra coisa que foi fatal e terrível para a destruição da vida dele. Ele considerou muito a sua reputação e a opinião alheia, né? Quando aquela moça entrou no salão e disse para ele, né, que na minha cabeça de João Batista não atravessa, a Escritura Sagrada diz que ele ficou extremamente triste e o rei entristeceu-se muito, né? Todavia, olha aqui, mudou a situação, uma conjunção. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, ele não pôde deixar de atendê-la. Olha que terrível isso. Ele estava mais preocupado com a opinião dos outros do que com a atitude, com o ato que ele ia tomar naquele exato momento. Ele estava mais preocupado com a sua reputação. O que as pessoas vão pensar sobre mim? O que essas pessoas... Estou dando para 1000 dos meus grandes essa festa, generais, príncipes, pessoas importantes. O que elas vão falar de mim? Ele simplesmente se preocupou com a reputação, né? Se preocupou com a opinião dos outros, mas não se preocupou com a salvação da sua própria alma. Meu amigo, é esse o seu caso? Eu pergunto a você. Você está incluído? Em você está presente essas características? Você não tem analisado profundamente a sua vida? Você não abandona o pecado que pode levá-lo ao inferno? Você claramente sabe que está errado, né? Mas por último, você está mais preocupado com a opinião dos outros. As pessoas não podem ver eu indo à igreja, as pessoas não podem ver eu lendo a Bíblia, as pessoas não podem fazer aquilo. O que as pessoas vão pensar de mim? Eu preciso continuar com as minhas amizades, com os meus relacionamentos. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurada a pessoa que não deixa se dominar pela opinião alheia, mas é dominado e dirigido pela palavra de Deus. Herodes fracassou bem aí, e por isso ele perdeu a salvação. Por isso deixou de receber, embora estivesse diante de si um dos maiores pregadores de todos os tempos, morreu sem a salvação, por causa dessas características que eu apontei. Então pense seriamente sobre isso e considere a sua vida a partir de hoje. Decida viver uma vida que agrada a Deus. Não abandone o pecado, não se importe com a opinião alheia, se importe com aquilo que diz a palavra e seja profundo na análise da Escritura Sagrada, naquilo que a Bíblia diz sobre você. Que Deus abençoe você de modo poderoso. Em nome de Jesus. Amém.